Olá, vamos começar mais um Papo de Concurso, um podcast da Escola Unicursos que existe para te chamar de concursado. No episódio de hoje, teremos uma aula de Direito Constitucional com a professora Dani Oliveira. Bora lá? Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso curso em áudio de Direito Constitucional. No artigo 21, o artigo 5º vai falar o quê? Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade, mas calma que eu tenho que ler o inciso de baixo para explicar em conjunto. Eu disse que é garantido o direito de propriedade. Ok, mas vamos ver o próximo inciso? A propriedade atenderá à sua função social. Então, ainda que seja garantido o direito de propriedade, eu não posso fazer o seu uso de qualquer maneira. Por quê? A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, qual que é a regra? Em caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, o dono da propriedade vai fazer jus a uma indenização prévia e em dinheiro. Gravem essa parte. Quando eu falo de desapropriação, eu falo de indenização prévia e em dinheiro. Essa é a regra, mas há 3 exceções, as quais a indenização não será em dinheiro. Quais são elas? Desapropriação para fins de reforma agrária, desapropriação de imóvel urbano não edificado que não cumpra sua função social e a desapropriação confiscatória. Qual que é a desapropriação confiscatória? É aquela, inclusive, sem indenização, porque será no caso de expropriação de propriedade urbana ou rural, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Então, aqui nem indenização tem. Já na desapropriação para fins de reforma agrária, eu vou falar de indenização, mas em títulos da dívida agrária, não é em dinheiro. Já a desapropriação de imóvel urbano não edificado que não cumpra a sua função social, eu vou falar de indenização mediante títulos da dívida pública. Então, qual que é a regra para desapropriação? Vai ter indenização justa, prévia, em dinheiro, essa é a regra, mas eu tenho 3 exceções. Quais são elas? Desapropriação para fins de reforma agrária, de imóvel urbano não edificado que não cumpre sua função social e a desapropriação confiscatória. Lembrando que na desapropriação confiscatória não haverá indenização. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, vamos ler aqui. No caso de iminente perigo público, que a autoridade precise usar o imóvel particular, nesse caso, haverá indenização? Depende. Haverá indenização se houver dano e essa indenização será posterior. Aqui a gente tem que estudar junto com a desapropriação, porque no caso da desapropriação nós vimos que a regra é indenização, só que ela é prévia e em dinheiro. No caso de uso da propriedade particular, eu só vou falar de indenização se houver dano e essa indenização será ulterior ou posterior, tá ok? Próximo inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aqui, nós temos que fazer algumas observações. Veja lá, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. O que esse inciso está me dizendo? A pequena propriedade rural trabalhada pela família não pode ser objeto de penhora para pagamento de débito decorrente de sua atividade produtiva. Mas a pequena propriedade rural trabalhada pela família até pode ser objeto de penhora para pagamento de débito estranho à sua atividade produtiva. Da mesma forma, a pequena propriedade rural que não seja trabalhada pela família pode ser penhorada para pagamento de débito estranho à sua atividade produtiva. Então, não será objeto de penhora se for pequena propriedade, definida nos termos da lei, desde que trabalhada pela família, em relação aos débitos decorrentes de sua atividade produtiva. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Qual que é o cuidado que vocês precisam tomar aqui? Porque, por vezes, o examinador vai colocar que é transmissível aos herdeiros para sempre. Não é para sempre, né? É pelo tempo que a lei fixar. 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, há proteção aqui nas participações individuais, no caso de obra coletiva. Além disso, também há proteção à reprodução de imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. A linha B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, a propriedade das marcas aos nomes de empresa e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Cuidado aqui que o examinador pode colocar que os autores de invento industrial terão privilégio permanente. Não, né? O inciso da Constituição fala de privilégio temporário. Inciso 30. É garantido o direito de herança. 31. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou do filho brasileiro, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Quem que é o decujus? O decujus é quem faleceu. E o que esse inciso está falando? Qual que é a regra? A regra dos bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, mas tem uma exceção. Em qual situação que o bem de estrangeiro situado aqui no nosso país não será regulada pela lei brasileira, que é a regra? Quando a lei pessoal do decujus, do quem faleceu, não for mais favorável, né, ao cônjuge ou filhos brasileiros. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Muito obrigada pela sua participação e paciência até aqui. Até o nosso próximo áudio.